Sejam bem-vindos ao Planeta Verde. Poluição luminosa merece o nosso destaque esta semana. Poluição luminosa, para muitos, será uma novidade. E para percebermos estes conceitos, estaremos iluminados com os convidados do programa, que são eles, o professor Raul Lima, que nos vai mostrar nas cidades do Porto bons e maus exemplos de má iluminação. E também vamos até ao Parque Natural Regional do Vale do Tua perceber o que é isto de ser destino turístico Starlight. Quais são as mais-valias para essas comunidades? Venha daí connosco. E olhe para o céu. Consegue ver tudo aquilo que o universo nos consegue proporcionar? E está ao nosso alcance. O astroturismo ou o turismo da astronomia é algo, se calhar, novo para muita gente. Mas em Portugal já se começa a explorar este conceito. A possibilidade de ver o céu e poder contemplá-lo está mais ao alcance das zonas rurais. Infelizmente, as nossas urbes estão tão iluminadas que não nos permite obter essa informação. E esta informação reporta-nos para refletir sobre o tipo de iluminação que nós queremos nas nossas cidades. Que horários, que tipo de lâmpadas, a altura dos lampiões ou até as iluminações decorativas. Preparados para a aprendizagem? Vamos então dar início a esta sessão no Vale do Tua. E é nesta paisagem espetacular do Vale do Tua que nós estamos aqui à conversa com Artur Cascareiros, diretor há 8 anos, não é assim? Sim, do Parque Natural Regional do Vale do Tua. Foi criado em 27 de setembro de 2013 e estou a dirigir o parque há 8 anos. Parque que foi uma das medidas compensatórias pela construção da barragem de Foz Tua. Parque que engloba 5 municípios. Verdade. Alijó, onde estamos, Carrazeda, Danciães, Mursa, Vila Flor e Mirandela. Muito bem. E para além de todas estas potencialidades do parque, como é que se lembraram de favorecer ou promover o astroturismo? Em primeiro lugar, porque percebemos que, sendo um território de baixa densidade, tínhamos aqui um recurso noturno, que era um bom céu, e percebemos que este recurso podia e devia ser aproveitado também de um ponto de vista turístico. Nós tínhamos e temos um conjunto de ofertas de turismo de dia, como percursos pedestres, como observação de aves, como gastronomia e vinhos, uma rede de miradouros, onde está incluído este, paisagem, etc., mas não tínhamos experiências à noite. E este recurso, o céu noturno, que também de um ponto de vista ambiental é fundamental proteger, podia também e devia, do nosso ponto de vista, ser um recurso a aproveitar do ponto de vista de um turismo sustentável. Então, neste momento, operadores turísticos já com formação para poder desenvolver este astroturismo, temos quantos na região? Nós, depois de termos sido certificados como destino turístico Starlight, o que fizemos foi, de facto, também em associação com o Dark Sky Alqueva, um conjunto de formação ao nível da restauração, ao nível do alojamento e dos operadores que querem trabalhar esta matéria. E, portanto, este novo produto. E nós tivemos 25 inscritos, porque era o limite máximo que tínhamos em termos de formação. Total adesão. Total adesão. Foi numa semana esgotamos as inscrições e estamos até inclusive a pensar fazer uma segunda formação, exatamente porque foi um enorme sucesso. Vamos também fazer formação institucional, isto é, vamos fazer formação junto das câmaras, nomeadamente por causa da problemática da iluminação pública, na medida em que muitas vezes as câmaras, mesmo sem querer, sem saber, cometem erros de iluminação e, portanto, se os técnicos das câmaras e os presidentes estiverem sensibilizados para esta matéria, é mais fácil fazermos esse combate e preservarmos o céu noturno. Miguel, esta foto da sua autoria, não é? O Miguel, que é astrofotógrafo,
como é que o Miguel se apercebeu das potencialidades que existiam aqui neste vale para o astroturismo? E quais são essas potencialidades? Bom, neste caso vou falar um bocadinho como astrofotógrafo e como astrofotógrafo, o Vale do Tuim, no seu todo, tem uma abrangência muito grande e uma grande diversidade, tanto, por exemplo, como estamos a ver aqui por trás desta imagem, da Paula Pinta, neste caso, que remonta um bocadinho àquela questão da arqueoastronomia, e acho que esta é uma das zonas, talvez, das mais ricas do país, onde nós podemos explorar e aprofundar essa riqueza ligada aos nossos antepassados e que, no fundo, nós até muitas vezes, quando temos cromlechs, antas, nós dizemos sempre que aqueles são os primeiros observatórios, não é? A primeira forma mais rudimentar, digamos, de observatório, porque essas pedras eram usadas para marcar posições importantes, o equinócio, o solstício. Além disso, temos uma vasta paisagem riquíssima com o rio, com a montanha e, do ponto de vista, é muito fotogénico. Mas depois também permite muitas atividades que se podem fazer sobre este tema, que é, no fundo, as estrelas, não é? E que liga aqui um bocadinho ao astroturismo. Muito bem. E o que é que o Vale do Tua tem? Assim, consegue elencar, tem isto e conseguimos a certificação com muita facilidade? Consegue elencar? Ok. A nível da certificação propriamente dito, bom, tem que ter pelo menos 50% de noites de céu limpo por ano, e isso foi uma das coisas. Nós, inicialmente, antes de passarmos para o processo da certificação, que não é feita por nós, naturalmente, é pela Fundação Starlight, nós a primeira coisa que fizemos foi, primeiramente, tentar fazer umas medições prévias para saber se existiam condições mínimas no que diz respeito à qualidade do céu, isto é, àquilo que nós chamamos a medição do Sky Quality Meter, que já nos dá uma medição por magnitude por arco segundo ao quadrado. Que tipo de pessoas procuram estes destinos? É uma pergunta difícil, mas eu acho que, curiosamente, um bocadinho até contra aquilo que até inicialmente a própria Apolónia também pensou, e nós até falámos muitas vezes isto conjuntamente, é muito vasto. Ou seja, eu diria que dos 8 aos 80. Uma das coisas que acontece, e nós temos essa percepção, é, por exemplo, quando realizamos as Dark Sky Parties no Alqueva, que nos têm trazido milhares de pessoas à zona do Alqueva quando as realizamos anualmente. Nós tivemos cerca de 2.000 pessoas em 2 dias. E é engraçado porque é uma atividade que é possível ter quase que as gerações todas da família, desde o mais pequenino, o avô por quem criança sonhou com aquela questão de um dia chegar aos planetas, às estrelas, ou de ser astronauta, que também... Ou seja, no fundo é tocar aquele imaginário de cada pessoa e conseguir reativar isso. E, portanto, isto não é só... Isto é também tratar da magia, não é? De fazer com que as pessoas tenham uma boa desculpa para olhar para cima. Porque as pessoas hoje em dia, com os problemas do dia-a-dia, passam muito tempo a olhar para o chão e muitos deles já nem reconhecem aquilo que é a grandiosidade que se eleva acima de nós. Então há todo um manancial de emoções associadas aqui à espera de serem despertas. Muito obrigada, Miguel. Obrigado. A Apolónia Rodrigues, que é Presidente da Associação Dark Sky Alqueva, mas já criámos também Dark Sky Aldeias de Xisto, Dark Sky Vale do Tua. Apolónia, quando é que sentiu que era este o caminho, que havia algo a fazer em Portugal sobre isto? Sim, começou já quando eu comecei a trabalhar no Alentejo em 98. Eu sempre gostei de desenvolvimento sustentável e sempre achei que os destinos em Portugal não eram desenvolvidos seguindo um modelo de desenvolvimento sustentável. Depois comecei a trabalhar naquela região, entretanto, como sabem, o Alqueva começou a barragem, né, começou a encher o lago e havia um grande potencial de investimento e de crescimento que para mim não considerava a capacidade de carga do próprio destino. E então nasceu a ideia de trabalhar mais a sustentabilidade naquele território. Como era um território que ainda tinha pouca poluição luminosa, dada a baixa densidade de população naquela região e das aldeias serem dispersas, fiz algumas medições iniciais, estamos a falar em 2006, 2007, e o céu tinha qualidade para avançar como um motor de sensibilização, não só para um desenvolvimento sustentável, mas também para um fator de atratividade que não implicasse um excesso de capacidade de carga ou um excesso de massificação daquela região. Então foi assim que nasceu o Dark Sky Alqueva. O interesse tem aumentado em Portugal? Sim, consideravelmente. Vou dar um exemplo. Em 2012 fizemos a primeira Dark Sky Party, que o Miguel já falou. Tivemos 45 pessoas. A partir daí foi um crescendo e é uma festa, acima de tudo, para dar a conhecer o tema a nível nacional. Não é uma festa tanto para o mercado internacional, porque é toda feita em português.
inclui palestras de inspiração e as atividades que o destino pode oferecer, canoagem noturna, provas cegas de vinho, etc. Ou seja, acaba o yoga ao pôr do sol, ou seja, acaba por mostrar um bocadinho do que o destino é enquanto Dark Sky e essencialmente para o mercado nacional. E o crescimento foi tão grande que em 2019, foi o último ano que fizemos, 2020 e 2021 não fizemos. Também. Tivemos 2.000 pessoas que nos visitaram para exclusivamente observar a noite e que implica ficarem pelo menos 2 noites no destino, o que é excepcional para estes territórios. Agora, voltando para a vossa faceta de sensibilização ambiental, explique de que forma é que nós... no fundo é um turismo, mas é um turismo onde nós também temos que preservar os habitats e toda a área envolvente e os territórios, dando um bocadinho mais foco nesta questão ambiental. Qual a vantagem de ter estes destinos? De que forma, e focando também um bocadinho nesta questão da poluição luminosa, não é? É que as pessoas não têm noção do que é que poderá interferir na biodiversidade, nos habitats e no cotidiano. A poluição luminosa é um tema que inicialmente, ao criar o Dark Sky, a nossa grande missão é proteger o céu noturno, porque é sobre este céu noturno que nós depois desenvolvemos atividades em terra, naturalmente. Pensámos que a poluição luminosa seria aquela primeira, ou seja, seria bem recebida, porque permite uma redução de custo. Ou seja, travar a poluição luminosa ou deixar de fazer a poluição luminosa seria fácil, porque também tinha ganhos económicos. Grandes. E pensámos, este é o primeiro ganho que nós vamos mostrar, esta grande poupança, e seria fácil, mas estamos numa zona em que as pessoas ainda se lembram do que era não ter energia elétrica. E para eles, muitas vezes, tirar a luz, porque já é em excesso, acabou por se estar em excesso, tirar a luz é voltar ao passado. Então há um processo de sensibilização que tem que ser feito junto de câmaras, muitos mitos, muitas ideias pré-concebidas em torno da segurança das pessoas e dos bens. Por outro lado, a poluição luminosa tem efeitos muito mais nefastos que nós pensamos, para além do gasto exagerado, noites inteiras em que as luzes estão ligadas e não há ninguém na rua, para além da intensidade excessiva, faz mal também à saúde humana, especialmente o LED de cor branca, que normalmente é o LED mais usado e que tem uma temperatura de cor elevada e, para além disso, uma grande intensidade, que entra nas casas das pessoas e que faz com que elas não durmam tão bem. E isso, ao longo dos anos, cada vez existem mais estudos que provam que pode causar o cancro da mama, o cancro da próstata, ou seja, não é uma causa direta, mas é uma causa porque permite sonos mal dormir e ao longo dos tempos o corpo não se regenera com tanta facilidade por causa da poluição luminosa. Por outro lado, também provoca problemas nos ecossistemas, por exemplo, os animais que caçam à noite, que possam comer insetos. Os insetos normalmente estão à volta das lâmpadas, logo eles têm a comida ali e comem até em excesso, mas depois provocam um problema na própria comida, não é? No equilíbrio, ou seja, não é apenas pensar que estamos a trabalhar para um céu escuro e melhorar a qualidade do céu, mas também estamos a falar de uma componente social muito importante, a qualidade de vida das pessoas, estamos a falar na parte ambiental, extremamente importante, e, acima de tudo, a parte económica, que é um desperdício. É um desperdício tão grande para câmaras que cada vez lutam com menos recursos para coisas importantes como a componente social, a componente ambiental, que poderiam reutilizar esse dinheiro em melhor ambiente e mais qualidade de vida para as pessoas. Ok, nós agora vamos ver alguns exemplos de poluição luminosa em ambiente urbano. E vamos começar a nossa sessão de aprendizagem sobre poluição luminosa. Estamos aqui ao pé destes lampiões tristes e sós com o professor Raul Lima, que nos vai ensinar estes conceitos que eu tenho quase certeza que a maioria da população desconhece. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então vamos começar por aí. O que é poluição luminosa? A poluição luminosa pode definir-se muito rapidamente como a alteração da luminosidade natural, ou seja, é qualquer fotão emitido à noite por origem artificial é a poluição luminosa. Isto contraria um pouco a definição que normalmente se tinha de poluição luminosa, que é o excesso de luz emitida à noite, mas essa é uma visão muito antropogénica, ou seja, estamos a pensar naquilo que para nós é excessivo,
e que pode já ter sido excessiva há muito para uma determinada espécie animal. Ou seja, mesmo uma luz que não nos incomoda pode ser prejudicial para aves ou para insetos. E, portanto, essa é uma questão muito importante, que já vamos lá. Mas estamos exatamente numa praça onde temos vários exemplos que poderiam ser corrigidos, porque temos, e vou passar a dar a palavra ao professor para nos explicar, apontando para esses exemplos, por exemplo, estes lampiões, o que é que aqui poderia ser melhorado? Ou o que é que está a acontecer que é uma má prática? Ora bem, isto eram chamados nabos, são os lampiões do género, tanto globo, mas pronto, com esta forma particular chamam-lhe uns nabos, e que estavam adaptados para, primeiro, uma altura em que não havia preocupação com a poluição luminosa, não se sabia dos impactos. Por outro lado, estavam adaptados para um tipo de iluminação muito menos intenso do que agora. E o que aconteceu foi que substituíram por portanto, a iluminação que tinha por LED. Ela já antes era excessiva, que era utilizada, mas agora substituíram por LED branco, que para além de ser muito intenso, é a pior temperatura de cor que poderia ter sido escolhida. Isso está a acontecer aqui e não só, em muitos locais. Este tipo de candeeiros não deveria, à partida, ser utilizado, porque emite luz para todos os lados, não só para baixo, mas para cima e para os lados, onde é projetada por centenas de quilómetros. E, portanto, este tipo de candeeiros não devia já ser utilizado à luz do conhecimento atual. Mas isso, fico eu a pensar, então, mas agora toda a gente está a dizer para utilizar lâmpadas LED. E o problema é que, mesmo ali ao fundo, temos mais um exemplo de poluição luminosa intenso, privado, de publicidade. Então, mas o LED não é mais eficiente? Qual é o problema aí? O LED é mais eficiente, um pouco, também não é tão mais eficiente do que a iluminação de vapor de sódio, mas é um bocadinho mais, efetivamente. O problema é que a eficiência deve ser um meio e não um fim em si, ou seja, a partir do momento em que uma tecnologia é eficiente, mas se for poluente, então temos de pôr nos pratos a balança, não? O que é que pesa mais. Portanto, se nós estamos a usar uma tecnologia eficiente, mas usamos demasiado essa tecnologia, que é o que está a acontecer, o LED por ser mais eficiente e por estar na moda, é muito atrativo e está a levar a maior procura. E essa maior procura está a levar a que se instale cada vez mais e com uma intensidade muito grande. Por exemplo, o que está a acontecer, este tipo de LEDs dos painéis é o tipo de iluminação pior possível, se não for, em particular, se não for controlada a sua intensidade, porque a projeção faz na horizontal, que é onde tem um maior alcance. No caso da iluminação dos candeeiros de rua, por exemplo, ou mesmo privados, a iluminação LED, por ser então mais eficiente, as pessoas têm tendência a pôr mais luz do que aquela que já havia, porque assim como assim gastam um bocadinho menos e conseguem pôr mais luz. E, portanto, é uma tentação ter mais luz gastando o mesmo ou até um bocadinho menos. E esse tem sido então o problema, é não havendo qualquer tipo de regulamentação em Portugal, porque noutros países há, não havendo qualquer tipo de regulamentação, não há qualquer limite à luz que se possa pôr. Com isso, neste momento estamos no primeiro lugar do pódio do país da Europa com maior poluição luminosa. Isto não é um bom pódio. Não, Portanto, tinha falado há pouco em conversa informal que Portugal, Espanha e Itália são dos piores países a nível europeu. Essa falta de regulamentação e muitas vezes as autarquias têm que tomar opções desta ou daquela situação. De que forma é que nós, sociedade e academia, podemos ser mais interventivos para prevenir estas questões de poluição luminosa? Ainda não é uma preocupação autárquica, ainda não é uma preocupação de quem planeia cidades ou infraestruturas? Algumas câmaras já têm essa capacidade de decidir o que é que querem. Outras não têm porque estão dependentes daquilo que há no mercado e de exigências, por exemplo, agora da E-Redes, no que respeita ao tipo de iluminação que podem pôr. Isto é, mesmo que uma câmara pretenda pôr uma iluminação ambientalmente com menos impacto, que é o caso da iluminação âmbar, não o pode fazer ou acaba por... Está condicionada? Está condicionada pelas escolhas que estão homologadas. Portanto, então aí também tem que haver trabalho político, não é? Isto é essencialmente, a poluição luminosa é puramente hoje uma questão política, não é uma questão científica, estão mais que estudados os impactos, cada vez descobrem mais impactos.
as soluções são fáceis, é pura e simplesmente uma questão de decisão. Outro exemplo que podemos falar é, todos nós gostamos nas nossas cidades ou até aldeias e vilas, que os monumentos estejam iluminados. Mas a verdade é que nem sempre essa iluminação é a ideal. Se é que podemos conciliar a iluminação deste património com a poluição luminosa. Estava aqui a fazer um verso. Estamos aqui na presença de um monumento. O professor referia que havia forma, portanto, conforme se projeta para o ar, isto acaba por ter um alcance inimaginável. Claro, sim, sim. Isto é o exemplo, pronto, escolhi este porque está aqui, digamos, esta praça tem exemplos, um de cada, mas isto está replicado pelo país todo, portanto são exemplos de má iluminação. Repare-se que esta iluminação portanto, usam-se para iluminar estas fachadas projetores direcionados de baixo para cima. A maior parte da luz escapa da fachada e, portanto, vai para o céu e é contaminação pura do céu. Portanto, esta luz tem um alcance, estas luzes são visíveis de satélite facilmente. Uma imagem de satélite do Porto, estas luzes são visíveis, os projetores são vistos facilmente. Iluminar um monumento é uma decisão, mais uma vez, política ou social, que está a pôr em causa a vida na Terra como nós a conhecemos neste momento e o nosso bem-estar. É se aquilo que nós consideramos que é indispensável para embelezar uma cidade ou um monumento, quais são as implicações disso? Temos de pesar hoje em dia isso tudo. Estamos na Fernão Magalhães, onde temos aqui um exemplo daquilo que pode-se considerar uma má prática do ponto de vista da iluminação. Sim, infelizmente é um projeto novo, podia ter sido pensado de outra forma. Este tipo de iluminação muito elevada, tanto candeeiros, postos muito altos, que permitem uma iluminação de uma grande área, tem vários reveses. Um deles é iluminar, por exemplo, as casas, o interior das casas. Quem vive aqui nestes apartamentos apanha com a luz vinda destes candeeiros. Por outro lado, obriga a que a intensidade seja muito maior que aquela que poderia ser se usássemos candeeiros mais baixos. Mais direcionados. Mais direcionados, portanto, com luz muito menos intensa. Porque esta luz é muito intensa, voltamos a ter aqui valores da ordem dos 40 lux, que não faz sentido nenhum, e esta luz reflete-se para o sol, reflete-se do solo para o céu. Portanto, mais uma vez, temos aqui o efeito da reflexão, que é também um contributo para a poluição luminosa. Olha, uma questão que se coloca muitas vezes é exatamente a questão da segurança. Há, segundo o que me ensinou, uma falsa sensação relativamente à luz. Explica um bocadinho melhor isso lá para os telespectadores, porque também nós aqui no programa gostamos de fazer um bocadinho de sensibilização e informação daquilo que realmente é. Como é que esta questão da segurança é um mito? Efetivamente, a luz está relacionada com a segurança só no sentido de sensação de segurança, mas os estudos científicos mostram exatamente o contrário, isto é, não temos mais segurança porque temos mais luz. E quando falo de estudos científicos, falta não só de estudos científicos, mas também de relatórios policiais, que mostram que não há mais segurança com mais luz, nem mais insegurança com menos luz. Portanto, não há uma relação entre uma coisa e outra. Há sim a sensação de insegurança por estar num local mais escuro, mas isso faz parte dos nossos medos ancestrais que se educam, mas não quer dizer que haja mais insegurança. Portanto, é uma falsa questão que está quase sempre associada à instalação de uma nova, enfim, quando há um novo arruamento e nova iluminação, fala-se para aumentar a segurança. É uma falsa questão, é um erro, e mesmo do ponto de vista da segurança rodoviária, faz com que haja uma sensação de que é mais seguro, vê-se mais longe e, portanto, a tendência é andar mais depressa e é quando os acidentes são mais graves. Neste Olho ao Planeta, vamos desafiá-lo a fazer um exercício de cidadania. Na sua rua, repare no tipo de iluminação que tem. As lâmpadas, a altura dos lampiões, os horários e se achar que algo deve mudar ou melhorar, faça chegar essas informações à sua autarquia ou a quem gera infraestruturas. Para além de estarmos a contribuir para diminuir a poluição luminosa, também estamos a contribuir para diminuir os custos económicos do erário público.
E foi assim o Planeta Verde. Hoje, amanhã e sempre, cuidar e preservar do ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Vemo-nos no próximo programa. E é nesta paisagem espetacular, aqui no Val do Tua, que estamos... veja agora aqui a correr. Estou a brincar. Tapa! Tem muitos LEDs, não é? Tem aquele jogo de luzes. Destino turístico. Ser um astro turista.